Olá, Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos à ETEC Jardim Ângela, Céu Guarapiranga, Céu Guará. É nesta noite fria de São Paulo, no último dia de maio. Porém, nós não poderíamos deixar de falar desta data tão importante, 13 de maio, que representa para a sociedade essa data. Para falar um pouquinho sobre essa data, eu convido hoje para esse bate-papo a doutora e professora Najara Lima Costa. Boa noite. boa noite, professor. Boa noite a todo mundo aí da ETEC Jardim Ângela. Vamos para o debate. Vamos para o debate de hoje. Então, 13 de maio, antes da gente iniciar a fala do 13 de maio, queria que a senhora falasse um pouquinho da sua história, tudo bem? Acadêmica, história de vida, né? Então, hoje temos dois negros, né? Aqui presente, então, para nós é uma alegria imensa. Então, a resistência. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da trajetória. Olha, é de muita resistência, de fato. Eu sou da escola pública estadual, cria da periferia aqui de Taboão da Serra. O meu pai, um homem que morreu analfabeto porque não teve oportunidade de estudar, um homem negro, mas sempre incentivou a gente, os filhos, para que estudassem, né? E hoje a gente assumiu essa trajetória aí de luta, de resistência em vários âmbitos, né? Porque não é só nos estudos, é em toda uma vida, né? Cotidianamente. E muito pelo do que a gente conquistou, muito do que a gente é a partir da educação, né? Tem aquela máxima do Paulo Freire que a educação ela muda pessoas e pessoas transformam o mundo. A gente tem que acreditar sempre que a gente é capaz de transformar, e a educação transformou minha vida, tudo que eu tenho hoje, que eu conquistei, é muito pela educação, e é isso que eu venho defendendo aí politicamente, enfim, como vida, como trajetória acadêmica, é um pouco isso, assim. Que legal, que legal. E aí, 13 de maio, para aqueles que estão assim, mas o que aconteceu 13 de maio? A abolição da escravatura, né? Então, a liberdade da justiça social e escravidão. Nesse processo como um todo, a senhora, que também é pesquisadora, enfim, e falamos um pouquinho desse 13 de maio para cá. O que a senhora viu desse avanço todo, né? Então, a senhora que falou que é uma ativista nesse processo. E o que a senhora vê de 3 de maio para cá? É importante. Eu não falei da parte, né, que eu sou pesquisadora, eu sou formada em sociologia, eu tenho meu mestrado, em ciências humanas e sociais pela UFABC, e atualmente eu estou fazendo doutorado na USP, então eu sou doutoranda ainda, não tenho doutorado, mas estou em processo, né, do doutorado, e eu estudo as relações raciais no Brasil, mulheres negras, com esse recorte inclusive da identidade política, e nós estamos aí no último dia de maio, né, de fato, professor Henrico, e falar desses 135 anos de abolição da escravidão no Brasil, 135 anos, historicamente, é ontem, né? A gente está falando de uma realidade ainda muito presente. Nosso país ele é fruto de um processo de colonização, de séculos de escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, e isso não foi de forma muito organizada, né? Na verdade, foi de uma forma muito organizada no sentido de ser uma transformação gradual da sociedade brasileira, né? Então, a sociedade brasileira precisaria entrar aí nesse ritmo de mercado consumidor, precisaria ter mão de obra assalariada, as pessoas, os trabalhadores precisariam ser assalariados até para poderem, enfim, consumir, trabalhar, terem o seu dinheiro e consumir, e isso você não tem numa sociedade que é escravocrata. E nós tivemos aí esse passado de escravização, onde as pessoas negras que foram aí libertas, né, muito entre aspas, porque a gente sabe que essa liberdade ela é muito cerceada, né, nesse processo em que a gente vive, onde a gente não tem os nossos direitos garantidos até mesmo hoje, ela foi muito complexa no sentido de que a abolição ela não inseriu
o negro na sociedade, né? Muito pelo contrário, né? Se criou ali a lei da vadiagem logo depois, que significou basicamente que as pessoas negras que fossem encontradas nas ruas, enfim, sem trabalho, sem casa, essas pessoas, elas, pelo fato de estarem habitando as ruas, elas poderiam ser presas como vadias, né? Houve uma criminalização da cultura negra, a capoeira foi criminalizada, né? Só foi descriminalizada no governo Vargas, mas foi muito criminalizada, que era algo cultural, uma defesa mesmo, né? Das pessoas negras, e há todo um processo ali onde os negros são impedidos, né? Impedidos de terem trabalho, até porque se criou ali políticas de embranquecimento da sociedade brasileira, né? A mão de obra que trabalharia nas recentes indústrias no Brasil era mão de obra branca, né? Se optou ali por trazer imigrantes ali europeus para trabalharem nessas indústrias que estavam ali surgindo no Brasil, e as pessoas negras foram jogadas ali à margem da sociedade, né? Foram marginalizadas, foram habitar ali as periferias, houve um processo de retirar essas pessoas dos centros urbanos, né, e jogá-las ali nas periferias. Então, a cidade de São Paulo, a própria palavra higienópolis, né, é justamente, né, onde você retira, você higieniza, né, e leva essas pessoas para outros cantos da cidade com muito menos acesso, muito mais dificuldades, menos políticas públicas, né? E aí essas pessoas vão habitar esses locais periféricos onde há poucos recursos, muitas dificuldades, né? Onde se pega ali um transporte que é muito ruim, e essas pessoas tiveram ali esses direitos negados, direito à educação negado, né? Isso até o início dos anos 2000, a gente tinha pouquíssimas pessoas das universidades brasileiras, né? Os negros representavam ali 1% dessa população que estava ali nos bancos universitários, e a partir disso a gente, né, a partir da Constituição de 88, com o movimento negro já organizado, e a gente lutando muito, né, nesse sentido, né, de se organizar politicamente, para que tenhamos ali políticas públicas, a gente organiza ali uma sociedade com políticas afirmativas, né? Então, as políticas afirmativas, elas cumprem mesmo esse papel, né, de tratar desigualmente os desiguais, porque não há nada mais excludente do que tratar igualmente os desiguais, né? Então, a gente tem pessoas numa situação de marginalidade, de exclusão, né? É como se a gente tivesse ali uma universidade, mas as pessoas não têm direito ali a uma educação de qualidade. Como é que elas vão entrar nessa universidade? E elas moram muito afastadas das universidades. Como é que elas vão chegar às universidades, né? Então, assim, tratar igualmente pessoas que estão numa situação de desigualdade é excludente. E as políticas afirmativas, elas surgem exatamente para que a gente observe essas questões e traga ali projetos específicos, demandas específicas, políticas específicas para essa população que ainda hoje é marginalizada. E não só marginalizada por conta do processo escravocrata, né, que nos impediu de ter recursos, enfim, nos trouxe ali uma condição de subalternidade, né, no âmbito financeiro, mas é muito pela persistência de um racismo. E esse racismo, né, como o senhor até comentou no início da nossa fala, é esse racismo estrutural, que ele não é o mesmo racismo do processo de escravidão, ele vai se aperfeiçoando. Então, hoje a gente tem ali políticas de inclusão, mas ao mesmo tempo tem um racismo que persiste na nossa sociedade, e quando a gente vai analisar os dados estatísticos, né, isso é muito notório. As mulheres que são vítimas de feminicídio são, em sua maioria, mulheres negras. Os meninos que são vítimas de violência policial são, em sua maioria, negros, né? Então, os dados de exclusão, os dados socioeconômicos, todos os piores índices recaem sobre a população negra, né? E isso é fruto desse racismo estrutural que persiste na nossa vida, né? E faz com que, inclusive, as pessoas negras morram muito mais cedo, né? Uma pessoa negra, ela vive cerca de 10 anos mais cedo, né? Ela morre cerca de 10 anos mais cedo do que uma pessoa branca. E se não é uma morte, né, através dessa violência direta, é muito uma morte por várias questões da falta de condições de você viver de forma digna em uma sociedade que te exclui. É bem interessante que a senhora trouxe, eh,
todo esse processo, né, que eu sempre falo e a sociedade também coloca sobre a meritocracia. Então, eles Uhum. falam que a meritocracia, né, está aí para todo mundo, né? Então, nós temos direitos iguais, né? Então, partimos do mesmo princípio, somos humanos. Né? Então, coloca isso, né? Então, todos nós temos os mesmos direitos. Pela fala da senhora e pela convivência nossa, né, do nosso dia a dia, a gente vê que não é bem assim. Então a gente vê que as pessoas, né, negras moram mais próximas das periferias. E para chegar ao centro demanda mais tempo. As condições, né, às vezes é insalubre. Como que a pessoa vai estudar até chegar nessa universidade, até chegar nesse emprego, né? Então, assim, a meritocracia não persiste nesse processo, né, para as pessoas negras. Não sei se eu estou certo ou estou errado, e queria debater esse tema com a senhora agora. A meritocracia para nós negros é igual à meritocracia para uma pessoa branca? É muito interessante esse assunto, né? Porque sempre a gente coloca, né, que isso é fruto do nosso esforço. Olha você, né? Você está fazendo doutorado na USP, então isso é fruto do seu esforço pessoal. Se a gente tem mais dificuldades, mas se a gente lutar, a gente vai chegar lá. Primeiro que não tem espaço para todo mundo. E segundo que, óbvio, né? Quando a gente fala de educação e da importância da educação, a gente precisa colocar que primeiro que estudar não é uma coisa fácil, né? Muito se coloca sobre essa questão que estudar tem que ser uma coisa prazerosa. O estudo não é uma coisa prazerosa, né? Porque estudar significa a gente se debruçar em questões que a gente desconhece, e isso exige muito esforço, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma alimentação ruim ou que se alimenta mal, dificilmente vai conseguir estudar direito, né? Essa é a realidade que a gente tem na periferia, né? Muitas das crianças, dos adolescentes, a grande refeição do dia é a refeição da escola. Então, quando você retira a escola e quando você não garante, por exemplo, uma alimentação de qualidade, uma merenda de qualidade na escola, você já retirou ali o direito a esse aprendizado, que não vai ser o mesmo aprendizado, óbvio, né? Uma pessoa sem condições de estudar, ela não vai ter o mesmo rendimento. Não tem como a gente cobrar de uma pessoa que tem todos, né, os direitos garantidos, tem um quarto, uma mesa, enfim, os pais ali que são estudados e que podem, inclusive, ajudar, né, na questão dos estudos, das pesquisas, internet, enfim, meios para que ela possa fazer as pesquisas, né? Incentivo, né, dos pais, né? Porque muitas vezes na periferia também a gente não tem esse incentivo, porque muitas vezes as necessidades imediatas fazem com que as pessoas abandonem a escola e precisem trabalhar, né? Para sustentar ali a família, para pagar enfim, o aluguel, as contas, né, que chegam ali. Então, não tem como a gente cobrar de quem está numa realidade diferente o mesmo que a gente cobraria de uma pessoa que tem todos ali esses direitos garantidos, né? Então, quando a gente, no limite, né? Acho que o Silvio Almeida, quando ele traz esse ponto no racismo estrutural, a questão da meritocracia, a meritocracia é um discurso racista, né? Porque se a gente cobra e a gente acredita que as pessoas dependem do esforço pessoal para conseguirem os espaços sociais no mundo que é racista, no mundo que é excludente, no mundo que nega direitos a partir do momento que a pessoa nasce, né? Isso é muito cruel. Né? Então, a gente precisa desmistificar essa questão da meritocracia. É justamente isso que a gente aponta, né? O quanto isso é mentiroso, né? O quanto esse discurso ele é mentiroso e perverso, né? Quando a gente traz a realidade de a gente pensar políticas específicas para a população negra, indígena, pessoas trans, pessoas LGBTs, enfim, pessoas pobres, né? Que estão numa situação de desigualdade. Óbvio que a gente fala dos pontos que trazem essa questão da intersecção, né? Quando se é mulher negra, quando se é LGBT negro, enfim, quando se é pobre, existe uma série de junções, né? Quando a mulher é negra, pobre, enfim, numa condição ali de desigualdade que é extrema, né? Representa ali a base da pirâmide social, né?
Então, a gente tem que ter políticas focadas tanto na questão do gênero, quanto na questão social e quanto na questão racial, né? Porque ela está passando ali por intersecções que são negativas, né, na nossa sociedade. Se a gente pega os dados estatísticos, as mulheres negras recebem até 1/4 do que recebem um homem branco numa sociedade como a nossa, e isso é muito injusto, né? Então, as mulheres negras, além de trabalharem muito mais, não têm o seu trabalho recompensado, né, no quesito ali do rendimento, e são excluídas, né, socialmente. Então, a gente tem que ter políticas focalizadas na questão do gênero, na questão social e na questão da raça, né? Uma mulher negra, por exemplo, ela recebe menos anestesia no momento do parto, porque ainda há um entendimento de que as mulheres negras aguentam mais dor, que é um entendimento racista, né, sobre o corpo da mulher. Então, esse racismo que ele está introjetado no nosso imaginário social, que ele é reproduzido pela mídia, que ele é reproduzido na Acredito eu que deu uma paradinha, ao vivo é assim mesmo, gente, deu uma travada aqui na nossa live agora, eh, e a professora estava falando um pouquinho desse processo, né, desse racismo que abrange, né, todo esse processo, o do qual, né, isso acontece ali, e ela foi relatando todo ou eu esse entendimento. Voltou, voltou. Ao vivo é assim mesmo, pode continuar. Não, só concluindo, e é exatamente isso, o quanto esse discurso de meritocracia ele é cruel, e a gente precisa saber separar o mérito de meritocracia, né? Óbvio que se a gente é pobre, se a gente é negro, se a gente é mulher, se a gente é LGBT, enfim, se a gente está numa situação de desigualdade, a gente tem que lutar muito mesmo, né? Isso é muito cruel, né? Quando a gente escuta da nossa mãe, enfim, da sociedade que a gente tem que ser 3 vezes melhor, isso é muito ruim, isso nos desumaniza, né? Quando a gente sabe que a gente não pode errar, porque o branco pode errar que ele vai ser compreendido. A gente não pode errar porque a gente é negro, porque a gente tem que dar o exemplo, porque muita gente depende da gente, porque a sociedade cobra mais da gente, isso é desumano. Isso é desumano, a gente não aguenta muitas vezes, né? Tem a música dos Racionais, né? Como é que eu vou ser 3 vezes melhor se eu estou numa situação de 100 vezes lá atrás, numa situação com vários traumas, com vários, né, muito atrás, né, do que eu poderia estar, né, por conta de várias injustiças e direitos que são negados, né? Então, isso é um grande conflito. Para nós, pessoas negras e pobres, né, estudar, para muitas outras pessoas, estudar é um direito, né? Para nós é uma obrigação. A gente tem que estudar até para saber da nossa história, né? Para enfrentar até mesmo esse epistemicídio, né? Daquilo que nos foi negado, da história que foi contada a partir da perspectiva eurocêntrica, né? A gente tem que mudar isso, reverter isso, mas a gente tem que se apropriar e entender o que está sendo colocado até para a gente conseguir mudar essa realidade, né? Então, óbvio, a gente depende do nosso esforço, né? O nosso esforço ele é necessário para tudo que a gente faz. A gente precisa se organizar nesse ponto, estudar muito, se esforçar muito, mas a questão de não chegarmos lá não é algo que depende exclusivamente de nós, né? Quando um de nós, pessoas negras, chega lá, isso significa muito para nós, porque isso é uma representatividade, né? Essa pessoa está me representando, e isso faz com que outras pessoas negras se sintam inspiradas, né, em saírem de determinadas condições. Mas essa pessoa chegou lá e essa é uma realidade que não é aplicável para o todo, e se outras pessoas não chegam, né, em determinados patamares sociais, isso não é culpa individual, isso é culpa, né, de um sistema opressor e desse racismo estrutural que muitas vezes, né, dificulta, muitas vezes não, né, cotidianamente dificulta a nossa ascensão social. Sim, é uma fala que faz grandes reflexões. E outra reflexão que eu quero trazer para quem está nos assistindo, os nossos alunos do curso de Serviço Jurídico e a comunidade como um todo, para falar um pouquinho do que está acontecendo hoje, né? A senhora trouxe ali a realidade Silvia Almeida, né, o nosso ministro atual, também Neniele Franco, nossa ministra também, e ela, né, falou na ONU, desse caso tão terrível de um jovem, e nós somos jovens aqui, dois negros jovens, e nós, né, assim, sofremos,
né, esse racismo, como o Vini Júnior sofreu esse racismo em outro país, e isso está levantando uma questão enorme, não só no futebol, né? Em vários momentos, pessoas, né? Não vamos levantar aqui nomes de instituições, mas lugares aonde nós somos parados, pessoas negras, falando: deixa eu ver sua bolsa, você pegou, você não pegou. Não, a gente só. Você é suspeito, né? Então, até subiu uma hashtag esses dias, né? Nós não só porque nós somos pretos, nós somos suspeitos. Então, nesse processo como um todo, queria a reflexão também da senhora nesse contexto atual hoje, né? Então, uma pessoa em evidência, as câmeras viram em um país, né? Na Espanha, e nós, e o jovem ali periférico, que sofre isso, né, constantemente. E como a senhora mesmo ressaltou, que a nossa mãe, nosso pai fala pra gente, né, nós temos que ser 3 vezes melhores. Então a gente escuta isso, porque a gente tem que provar que nós somos capazes. E provar, nesse processo como um todo, que nós não somos suspeitos. Nós somos seres humanos. Exato. Isso é muito tenso, né? E a gente. Isso gera muito sofrimento psíquico, né? Eu falo que a gente tem que se cuidar espiritualmente, se cuidar psicologicamente, ter redes de apoio, ter pessoas, eu acho que não é fácil. Cada vez que a gente ascende socialmente, um passo que a gente dá, né, que vai nos tirando de uma realidade que o racismo colocou para a gente, né? O racismo colocou para a gente, na verdade, o sistema racista ele quer nos matar, né? No limite, o racismo ele existe para nos matar. Nós estamos aqui porque nós somos frutos de um projeto de Brasil que não deu certo, porque o Brasil que se queria era um Brasil embranquecido, era um Brasil que a ordem e o progresso, né, como os lemas da bandeira, seria justamente, né, um Brasil embranquecido, muito parecido com a Europa, onde esse passado de escravidão, e não só o passado, como as pessoas que representem esse passado, né, de escravização, esse passado seria apagado da nossa história, né? Se tentou de tudo para acabar, para dizimar a população negra, e ainda se tenta de tudo, né? Nós somos maioria dessa população, e esses estereótipos, né, eles existem justamente para nos minar, para nos matar, para nos inferiorizar, para nos colocar ali nos lugares subalternos, para que sejamos ali mão de obra barata, né? É justamente nesse ponto que o racismo opera, né? Justamente nesse processo de desumanização. Quando se vê uma pessoa negra, não se está vendo uma pessoa, um ser humano, né? Se está vendo uma pessoa negra, né? E uma pessoa negra, dentro dessa leitura estereotipada, desse racismo, né, estrutural, é uma pessoa inferior. E a gente tem que provar cotidianamente que não somos inferiores, que a gente não que a gente não é bandido, que a gente não no caso das mulheres, que a gente não esse objeto sexual, enfim, todo um estereótipo que se tem sobre o corpo negro e tudo aquilo que ele representa, né, que é fruto de um imaginário muito perverso que é construído, né, por esse racismo, né, que é esse sistema de opressão. Eu vi uma entrevista recente do professor Adilson Moreira, que está agora fora do Brasil fazendo pós-doutorado dele, uma pessoa que eu admiro muito, um amigo também, e ele fala do caso do Vini Júnior como uma questão de um pânico racial, que as pessoas brancas sentem ao perceberem o quanto ele é um jogador muito, né, muito inteligente, muito atuante, que tem um rendimento muito importante, né? E o quanto essas pessoas brancas querem que as pessoas negras tenham uma atitude subalterna perante as pessoas negras, né? Seja uma pessoa castrada, né? A própria palavra doméstica vem de domesticável, né? Que é essa mulher negra que poderia estar dentro desse espaço, né, da família, da casa, porque era uma pessoa negra domesticada. Então, doméstica vem de uma pessoa domesticada. E o negro que não é domesticado, né? O negro que sai
desse patamar aí dessa perspectiva, né, de negro castrado, negro submisso, né, o Vini Júnior é muito atuante, enfim, né, ele levanta né, a mão, né, o punho e se volta contra os racistas, né, ele se insurge, enfim, falando sobre as questões que precisam ser mudadas, né, e que não há esse enfrentamento. Então, quando ele assume isso politicamente, que é uma ação política também, isso é uma afronta, né, perante as pessoas brancas, racistas, que estão ali para assistirem o futebol e que não suportam, né, que uma pessoa negra tenha esse tipo de postura, né, que se insurja contra um sistema que é racista e que sempre foi assim. Então, as pessoas negras que fazem esse enfrentamento, elas tendem a sofrer mais, né, e no âmbito do futebol, isso é muito visível, né? Isso é muito, tem sido muito permitido, infelizmente, e é algo que a gente precisa modificar, né? E quando se fala, né, por exemplo, a questão do racismo recreativo também, que é outra leitura, né, do professor Adilson, o estudo dele, foi a tese de doutorado dele, que ele traz muito esse entendimento. Esse racismo recreativo, ele é muito permitido, né, ainda na sociedade brasileira, ele é muito tolerado, né? E é a partir desse racismo recreativo que esse sistema de opressão e que esses estereótipos vão se reproduzindo, né? Quando você diz, é uma piada, não, é futebol, o futebol pode tudo, eu não sou assim na minha vida, mas o futebol eu posso, porque eu tô ali me expressando, e etc, né? Como se isso fosse algo que não expressasse esse racismo, né? Como se fosse uma brincadeira, como se fosse permitido, né? Como se na escola, a forma como você fala de determinados alunos, né? Eu fui palestrar ontem numa escola, eles disseram que toda vez que voltam de um zoológico, tem sempre o apelido que é dado, né, do macaco, enfim, que é voltado especialmente para as pessoas negras, né, num olhar mesmo de que essas pessoas negras são pessoas inferiores, né, que podem ser tratadas daquela forma, né, que podem ser ridicularizadas. Isso não é legal, né? Muita gente está falando, que é chato, agora tudo é chato, tudo não pode piada, gente, pode piada, né? A gente, acho que tem como a gente fazer piada, mas a piada, todo mundo precisa achar graça dessa piada, né? A partir do momento em que as pessoas são inferiorizadas nessa piada, né? A partir do momento que essa piada, no limite, vai fazer com que aquela pessoa se sinta constrangida, com que ela e que nessa piada, inclusive, se processe ali um estereótipo que vai inferiorizar aquela pessoa, que vai, enfim, trazer questões que são nocivas, né, para a formação daquela pessoa, e não só daquela pessoa, como de toda uma sociedade. Isso não é algo que possa ser tolerado, e a gente precisa, sim, atravessar esse ponto e formular ali políticas para que haja uma outra cultura, que não seja essa cultura aí de opressão e não seja uma cultura que ridicularize pessoas negras pelo simples fato de serem pessoas negras, né? Isso não é piada, está longe de ser uma piada, isso é algo muito sério e algo que precisa, sim, ser enfrentado com educação, com punição, exemplar, e eu acho, sim, que as pessoas, né, negras, e não só negras, como pessoas brancas, né, precisam se responsabilizar por isso, né? Porque muitas vezes são as pessoas brancas que são muito mais ouvidas nesse assunto do que as pessoas negras. As pessoas brancas precisam, sim, ser brancos aliados e solidários à causa antirracista. Antirracismo é prática, é responsabilidade. Não é só você simplesmente levantar, né, se dizer antirracista, né? Antirracismo é algo que você precisa fazer cotidianamente e perceber esse seu lado de privilégios, inclusive, para poder atuar aí em favor das pessoas negras que estão morrendo pelo racismo. A gente vê também Djamila, que fala bastante sobre isso, né? Djamila Ribeiro, que é uma grande ativista também nesse processo também. Estamos finalizando, mas eu não posso deixar de falar o último tema, não é que ele não seja relevante, mas pela fala da senhora, falando sobre a fé, né? A fé que é tão importante, e eu vejo isso, professora, de que a fé, às vezes, os próprios alunos, a própria sociedade, às vezes, não fala da sua fé. O porquê da sua fé? Porque ela segue matrizes africanas. E eu vejo alguns alunos que falam: professor, eu sou de tal religião.
Então, eu não gosto que fale e tal, porque eu não quero, né? Eu falei assim, aqui não tem represálias, né? Aqui é a sua fé, que é muito importante. E a gente vê o porquê disso, professora, que a gente vê que a própria sociedade, ela coloca, né, essas religiões como fosse coisas do outro mundo. Então, a gente viu recentemente que um motorista de um aplicativo não aceitou o pessoal que saiu de um terreiro para entrar dentro do carro dele. Então, isso, né, saiu na mídia e tudo mais, o porquê desse preconceito contra as religiões de matrizes africana. Então, já é uma cultura, né, desse povo que tão excluído, que a senhora começou a relatar. Então, fomos excluídos, fomos, né, fomos para o longe, e desse longe, a fé nossa também foi para longe. Então, se a gente for ver, né, os terreiros estão mais próximos, né, dessas regiões, né, dessas pessoas. Porém, às vezes ela fala que é de outra fé para não ser condenada pela própria sociedade. Não sei se eu fui claro ou eu que estou sendo muito pessimista nesse processo, professora. Não, pessimista de forma alguma. Infelizmente, essa é uma realidade. As religiões de matriz africana sofrem perseguição. As pessoas muitas vezes precisam esconder que são, né, da religião, do candomblé, da umbanda, para serem aceitos socialmente. E por trás disso existe esse racismo religioso, né? E é religioso porque é de matriz africana e há todo um pensamento, né, do nossa, eu estava vendo televisão esses dias, né? E o canal aberto é uma coisa assim absurda, né? É absurdo o quanto tem de racismo ali, racismo religioso, inclusive. E aí, eu passando o canal, são muitos canais evangélicos, né? Na TV aberta, eu vi alguma coisa de religião de matriz africana, eu parei, eu falei, nossa, milagre passar alguma coisa de religião de matriz africana, eu vou ver. Na verdade, era falando mal da religião de matriz africana num canal aberto, falando, né, que a pessoa é possuída pelo demônio, enfim, uma série de absurdos, assim, que eu não sei como isso ainda é permitido, né? Como isso é colocado em TV aberta e como é naturalizado, né? Uma visão totalmente deturpada sobre as religiões de matriz africana, e isso no limite isso pode matar pessoas, né? As pessoas são perseguidas por serem, né, por seguir no candomblé, por seguir na Umbanda, as crianças, né? Quantas crianças que são apedrejadas, né? Enfim, isso é muito violento, né? Isso é muito violento, eu vejo muito uma questão ali de oportunismo e não só, né, de uma visão deturpada que se tem sobre os processos e sobre até mesmo a religião, porque a religião ela serve para melhorar a pessoa, né? A fé ela é muito importante a partir do momento em que você aceita o outro, em que você respeita o outro, né? A fé é muito importante nesse quesito, né? No quesito de aceitação, e há toda uma deturpação do que de quem foi Jesus Cristo, enfim, do que é a fé, do que você ser do candomblé, ou da umbanda, ou até mesmo essa visão também distorcida do que é ser evangélico, né? Que é muitas vezes essa atuação cunhada como algo preconceituoso, né? Então é muito problemático, né? O Estado ele é laico e as pessoas elas podem sim ter a sua fé e as pessoas precisam ser respeitadas nessa fé. E a gente percebe que há uma necessidade de a gente tratar desse ponto, porque as religiões de matriz africana têm sofrido uma perseguição, e é uma perseguição que é histórica, né? E hoje isso está muito latente, né? O quanto isso é perverso e o quanto isso diz muito sobre o Brasil e sobre a resistência que a gente precisa ter, né? Então, o que é o culto aos orixás, né? O que é... Os orixás representam a natureza, né? Representam aquilo que é de mais sagrado, né? Que a gente representam essa nossa existência, essa nossa vida, né? Por que Ogum é tão importante no Brasil? Porque desde o processo de escravidão a gente teve, né, que atuar uma forma de guerra, né? A gente estava lutando por uma sobrevivência mesmo, né? Então, o culto aos orixás é uma coisa muito, muito, muito linda, muito incrível, e fala muito, né, sobre
até sobre a preservação do meio ambiente, sobre a vida, né, sobre os ciclos, e é algo muito interessante, né, como filosofia, como fé, enfim, como perspectiva, e as pessoas precisam ser respeitadas, né? A partir do momento que você tem uma religião que discrimina o outro, eu acho que já acaba por aí, né? Se você tem essa religião nesse formato de você excluir, discriminar, não aceitar e difamar, tem algo muito sério por trás disso, né? Isso não é fé, isso não vem de algo que é maior, que deve ser organizado, enfim, como algo que seja importante, né, para a sociedade, para as pessoas, né? Isso é muito ruim e a gente está fomentando um racismo dessa forma e de forma muito perversa, né, a partir de uma orientação como divina, e isso é muito sério e isso precisa ser enfrentado, sim. Interessante. Esse processo, né, a gente vê a intolerância, né, no processo, né, a gente fala do racismo, dessa intolerância, nesse processo que vivencia, né, nós negro, no nosso dia a dia, né, um processo contínuo. Então a gente vê, né, desde 13 de maio até agora, a gente fala de tanto 13 de maio e falamos de vários aspectos aí. Para finalizar, o que que a senhora vê desse avanço? O que que avançou para a comunidade, para a sociedade negra? Como a senhora é uma pesquisadora, o que que a Uhum. senhora viu de avanço em todo esse processo? Uhum. Olha, é interessante quando a gente fala de avanço, porque, enfim, a gente fala dessa coisa das religiões de matriz africana e desse discurso de alguns evangélicos, né? Também não vou querer falar de todos, porque tem muitos evangélicos, inclusive, que eu conheço e que não agem dessa forma, né? É, mas, assim, a gente teve avanços no quesito das políticas afirmativas, eu considero um grande avanço. A gente falar abertamente de racismo é um avanço, mediante toda uma construção de democracia racial, de mito da democracia racial, como se a gente não tivesse que falar sobre isso, porque o Brasil não tem racismo, porque todo mundo é miscigenado, enfim. Temos ali essa matriz africana, mas o que orienta o racismo é o fenótipo, né? Aquilo que está na nossa cor de pele, no formato, enfim, da boca, nariz, é isso que orienta o racismo e não o fato de você ter um bisavô negro, sendo que você não é visto como negro, você é visto como branco, então você não vai sofrer racismo na sociedade brasileira, né? O meu livro trata, inclusive, desse ponto, né? Do quem é negro no Brasil, para a gente pensar quem são as pessoas, quem são os destinatários das políticas de cotas no Brasil, né? As políticas afirmativas. Eu vejo que a gente teve avanços nas políticas afirmativas, nas políticas públicas, no debate público, nas pesquisas, isso teve um grande avanço. E a gente não teve avanços no sentido dos dados estatísticos, né? Quando a gente olha os dados de genocídio, de feminicídio, genocídio da população negra mesmo, né? Os dados ainda são assustadores, são os mesmos dados, a maioria das pessoas que morrem, né, de morte violenta, morrem mais cedo, têm direitos negados, são pessoas negras, né? Inclusive, o feminicídio aumentou, o índice de feminicídio aumentou sobre as mulheres negras e reduziu sobre as mulheres brancas, né? Então a gente não sabe ainda se são os dados, né, se há mais denúncias ou se há um índice de feminicídio maior. Essas políticas de austeridade, né, quando a gente retira direitos da população como um todo, quem mais sofre é a população negra, porque a população negra é mais pobre, né? Hoje a gente tem que estudar muito mais para ter muito menos, né? Antigamente, os nossos pais, avós, eles com pouca escolaridade, eles conseguiam alguns recursos e hoje a gente vê poucas perspectivas para a nossa juventude. Então, a gente teve avanços nesse sentido das políticas afirmativas, do debate, mas a gente ainda enfrenta um grande retrocesso, porque nós somos ainda os mais visados, né, no quesito, né, da violência policial, das taxas, né, de mortalidade, dos índices de violência, né, direta, indireta, e ainda há muita luta pela frente, porque nós ainda somos esse genocídio, né, e essa mortalidade ainda recai sobre os nossos corpos, né, algo que a gente precisa mudar. Quero muito agradecê-la por esse bate-papo e gratidão pela sua pessoa, por estar aqui nessa noite fria, enfim, recebendo aqui todo o carinho, toda a nossa atenção. Quero muito agradecê-la. Quero muito agradecer também, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho muita gratidão, quero muito agradecer a OAB
Taboão da Serra. Quero muito agradecer à OAB Taboão, em nome da dona Maria Aparecida da Cici, quero muito agradecê-la por fazer essa ponte junto com a doutora Andréia, que fez a ponte mesmo, a doutora Andréia. Quero muito agradecê-la, né, de estar aqui hoje conosco, a professora Najara Lima da Costa. Ela também foi candidata a prefeita, né, da cidade de Taboão, né? Então isso também deve ser ressaltado, né? Única mulher negra ali, né, a ser candidata. Eu queria que a senhora terminasse a sua fala falando sobre isso também, né? Como é que é seguir o serviço público, de ser a única mulher negra, e a senhora fala isso com muito orgulho, única mulher entre os homens ali e ser negra, né? Então, hoje a gente está falando desse movimento negro. Então, eu queria que a senhora terminasse a sua fala falando disso, né? Como que foi Uhum. importante para a senhora em 2020, tá? Né? Foi agora, recentemente. Sim, a Conceição Evaristo, né, escritora negra, quando ela se candidatou à Academia Brasileira de Letras, ela não ganhou a eleição, mas ela falou da importância dessa candidatura, porque isso movimentou pautas que são de suma importância, e pelo fato de ela ter sido a primeira negra a ser candidata, mulher, isso movimentou assuntos que são importantes de serem debatidos, né? Quando a gente fez essa construção aqui em Taboão da Serra, e também sou pré-candidata na próxima eleição aqui também da cidade, a gente movimenta essa pauta, porque a gente traz ali para a discussão pública assuntos que são ofuscados, né? E existe uma lacuna gigante quando a gente fala da questão da educação, quando falamos aí periferia, população negra, mulheres na política, que é assim, eu fui a única mulher entre 9 candidatos homens, né, que já estão na política, né? E na outra legislatura não houve, né, na outra eleição não houve candidata, na outra também não. Então, assim, é muito naturalizado o fato de não estarmos na política, né? E tudo que a gente faz é político, né? Não adianta a gente falar que a política é só essa institucionalidade, né? Essa discussão é política, as escolhas que a gente faz de vida são escolhas políticas, e isso tem um impacto que muitas vezes a gente não vai mudar essa institucionalidade, mas a gente vai trazer debates que são importantes para que a gente mude e movimente coisas que a gente precisa alterar. Então, eu vejo como um espaço importante de a gente ocupar. A gente precisa ter mais pessoas negras na política, mais mulheres negras na política, e não só na política, né? Nas empresas, a gente precisa ter médicos negros, né? A gente acha que leva um susto se a gente entra num consultório e se depara com uma médica negra, né? Porque isso não é naturalizado, porque esses espaços, infelizmente, são negados, né, historicamente para nós. Então, que a gente ocupe esses espaços, porque há uma importância gigante, né? Todo dia eu escuto da importância, né, do quanto as pessoas se sentem representadas por aquilo que a gente está defendendo, e a gente tem que defender cada vez mais, né? Porque essa questão de estarmos em uma cidade que é coronelista, clientelista, onde esses assuntos não são colocados, né, de forma aberta na política, só a gente vai poder fazer. E muitas vezes a gente tem medo de chegar em determinados espaços, como eu faço, né? Mas eu acho que tem muito na nossa ancestralidade na gente, né? Se a gente está aqui é porque muita gente lutou para que a gente estivesse aqui, né? Da forma como deu, né? E a gente tem que trazer um mundo melhor, né? Mais justo para as próximas gerações. Então, acho que a gente está cumprindo esse papel que não é fácil, né? É um papel muito difícil, é muito árduo, é um espaço muito violento, o espaço da política para as mulheres negras, né? Para as pessoas negras e pobres é um espaço muito violento, mas é um espaço que a gente precisa se organizar para estar representados. E eu só queria deixar aqui por final a minha rede social, é Najara Costa _, né, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. A que eu mais uso é o Instagram, e a gente debate muito políticas, cotas raciais, enfim, falo muito do meu livro, faço lives, então nos acompanhem por lá, Najara Costa _, e quero muito agradecer mais uma vez a você, professor Henrico, e a todo mundo aí, todos os alunos, e a OAB Taboão da Serra também, a doutora Andréia, uma grande parceira nossa. Nossa, foi um prazer novamente. Quero muito gratidão para a senhora também. Depois a gente vai deixar a descrição do livro aqui, tá bom? Aqui embaixo, para todo mundo adquirir. E novamente, muito obrigado mesmo. Espero que tenha valido a pena estar aqui essa noite fria, gelada, e nesse papo tão caloroso que é tão importante.
e definindo que a professora ressaltou que a mulher ela tem que estar em todos os lugares, e os homens negros também. Então, às vezes, difere para a gente estar na parte operacional, né? Antes de iniciar a live, a gente Uhum. estava falando sobre isso. Então, nós negros estamos aqui sendo referência para vocês, né? Somos pessoas que somos capazes, né? Estamos aonde a gente pode e aonde a gente quer. Né? Então, não é aonde que pode, você pode só naquele lugar. Não, a gente pode onde a gente quer. Eu posso chegar ali, eu posso chegar acolá. Pode demorar um pouco, mas a gente chega. A gente tem o nosso objetivo. Espero que tenha valido a pena essa reflexão de hoje, gente. Enfim, comente aqui embaixo o que você achou aqui da nossa live de hoje. Enfim, quero muito agradecer. Uma boa noite a cada um de vocês. Boa noite, professora. E até mais, galerinha. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau a todos.